como seriam esses jogos, então? Porque eu vou te confessar que eu tenho que meio que uma coisa assim, mas como que é isso, ensinar técnicas? Cada pessoa é única. Então, o que acontece? Cada pessoa é única, mas se eu conto um caso específico, muita gente se identifica. Tipo assim, quem nunca passou por uma situação como essa? Esses seriam os gatilhos. Não só gatilhos. Na verdade, isso não são gatilhos. Isso aqui são as histórias que se encontram devido ao fato da gente viver numa sociedade onde tem uma cultura que empurra todo mundo pro mesmo bueiro. Tá. Digamos assim, os homens foram educados seguindo a mesma linha. Tanto que quando a gente vai falar como foi a educação masculina e como foi a educação feminina, dos tabus e tudo mais, que o homem sempre foi o pegador, o garanhão, foi a forma como ele foi criado, e todos foram. Então tem muitas questões que entram dentro de um mesmo espaço, né? E aí você consegue diferenciar por várias questões regionais, questões culturais, questões religiosas, questões políticas, são muitas coisas que você consegue identificar se aquela pessoa a forma como aquela pessoa tá afim de se relacionar com você. Se ela tá afim só de uma coisa mais casual, se ela já é uma pessoa que busca alguma coisa séria, né? E não só isso, né? Tipo, é você conseguir mostrar que o jogo em si, ele não é esse negócio de joguinhos. É, na verdade, algo que desde o surgimento das primeiras civilizações, sociedades, esses jogos eram formas de relacionamento. Então, por exemplo, a gente joga em todos os momentos. Aqui a gente tá num joguinho. Você com a sua família também é um joguinho. No seu trabalho você é um joguinho. Vou te dar um exemplo que é um joguinho. Às vezes você quer mandar o seu chefe tomar no cu também. Sabe? Você quer, sei lá, xingar ele todo. Mas você não faz porque você sabe que vai perder o emprego. Então você tem que saber quais cartas você coloca na mesa e quais cartas você tira da mesa. Só que ali você tá numa situação mais racional. No relacionamento, o racional ele é deixado de lado e a emoção vem acima. Então você age no impulso. Você não pensa. Pá! E normalmente as mulheres fazem isso muito mais do que os homens. Os homens são mais frios. Eles arquitetam mais. Porque eles foram criados para isso. A conquista. A conquista sempre vem do homem. O homem que tem que conquistar a mulher. Ele é o caçador, digamos assim. Isso permanece assim ainda mesmo com toda essa tentativa de revolucionar, de as mulheres quererem tomar mais iniciativa. Você acha que essa coisa do feminismo, assim, eu vejo você como um cara que apoia muito as mulheres para elas serem como elas são e tal. Mas a gente sabe que os homens ainda têm muito essa conduta machista, né? De eles, como você acabou de falar, eles querem ainda tomar a iniciativa. Muitas vezes se sentem intimidados quando são as mulheres que chegam junto. Quando a mulher é mais independente, né? E tal. Também. Não, sim, isso aí porque, na verdade, você viver, de fato, uma revolução, uma mudança de paradigma radical, né? Aquela balançada ali nas placas tectônicas mesmo. Para você conseguir vivenciar isso, você tem que estar disposto a sangrar também. Todo o processo de transformação exige muito disso. Então, é um tempo, é um processo mesmo. E é por isso que nós precisamos muito das mulheres nesse processo. Porque é elas que vão protagonizar isso. É um processo delas. Então, pra mim, é muito incrível hoje essas mulheres que falam de sexualidade abertamente, que, né, fazem, sei lá, marcam de fazer umas fotos sensuais, quebrando um tabu que às vezes ela, tipo, putz, eu nunca imaginei que eu fosse ter coragem pra fazer isso. A internet trouxe uma outra imagem. Antigamente não tinha OnlyFans, não tinha Close Friends, sabe? Hoje eu vejo muitas, porque assim, como meu público é feminino, eu vejo que muitas vêm me perguntar, Fábio, eu tô querendo fazer isso, tô querendo trabalhar com isso. E sabe? você Tipo, apoia? Eu apoio total. E quando a mulher ela contrata uma mentoria com você e ela quer conquistar um cara que é desses caras machistas aí, qual é o conselho que você vai dar pra ela? Tipo, larga fora desse cara aí, ou você vai mesmo assim ensinar os jogos que poderiam fazer com que ela conquistasse esse cara, mesmo ele sendo assim de um... Então, esse é um ponto, né? Tipo assim, depende muito do caso, né? Se for um caso muito extremamente absurdo, eu pulo fora. Eu falo, devolvo o dinheiro, se é isso que você quer, infelizmente eu não vou te ajudar. Eu sempre trago o meu conselho, né? Tipo, tem muitas mentorandas minhas que contratam o meu serviço. Muitas são casadas, apaixonadas por outro cara casado. Gente. E quer que eu, tipo, ajude ela a conquistar ele pra ela terminar o relacionamento dele
pra ele terminar o relacionamento com a esposa. Enfim, é uma parada, Nossa, assim. te coloco numa sinuca de bico ali. E tem casos, sei lá, da mulher que é solteira e apaixona por cara casado, que é o clássico, né? Tipo, Elas era ainda pra ser só insistem sexo. em querer separar o cara da mulher. E aí é todo um trabalho. É todo um Mas trabalho. acontece, Existem muitos Fábio. casos. existem Vamos muitos combinar casos. que geralmente eles nunca vão largar a mulher, né? Então, Essa é a eu verdade. sempre aconselho. No começo eu sempre falo, olha, a possibilidade é mínima. E principalmente porque eu sempre peço pra ela me contar tudo. Eu peço todos os prints de todas as conversas, porque eu preciso entender como que ele joga com ela. Né? Pelas conversas eu já identifico muito fácil, né? Eu consigo pegar a conversa e ler. Eu consigo decifrar a forma como ele tá falando. Aí você já dá real, Entende? então, gata. É. Pula fora que esse aí não tem futuro. E aí eu falo isso. Só que ela fala, não, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Aí eu falo, olha, não sei se você vai aguentar, porque da forma como você tá obcecada, o que eu vou ter que passar pra você, nem sempre você vai cumprir. Não à toa que muitas não cumprem. Aí eu tenho que largar de mão também. Porque eu falo, você vai ter que fazer exatamente o que eu vou te falar. Então são esses jogos que me incomodam. Porque é um jogo que já passa a mexer ali com o psicológico. É uma coisa que você tem que fazer tanta força e pra ir contra uma natureza, assim. Porque, tipo, pra mim é mais fácil... Cara, não é uma natureza, é um processo, Amy. É um processo de transformação. Porque a minha mentoria, em todos os momentos, ela busca trazer... na verdade, ela busca puxar a mulher pra um posto que ela nunca cumpriu. As mulheres que me procuram são aquelas mulheres submissas, que ficam em casa, sabe? Quem então contrata. você puxa elas pra Eu puxo ela pra ela ter valor, entendeu? No Sim. relacionamento, se posicionar nos momentos que tem que se posicionar. Eu sempre puxo pra esse lado, né? Isso é o mais importante. Mas eu digo nesse caso em específico, Isso quando muda ela muito, quer né? que Isso você muda muito. dê o segredo pra ela fazer com que aquele homem casado deixe da mulher dele pra ficar com ela. Isso é o tipo de jogo que eu nunca faria, que eu nunca estaria disposta a fazer. Mesmo, a gente sabe, existe como, mas imagina o trabalho que ela vai ter que ter, o tempo que ela vai ter que despender. Fora o fato que ela quer destruir uma família, né? Então... Existem 2 pontos, né, velho? Tipo assim... Por exemplo, teve um caso do cara que iludiu ela, dizendo que queria casar com ela e que se ela ficasse com ele, ele separava da esposa. mas isso Cria uma ilusão, 20 anos de casamento. Eu fico pensando na minha cabeça que se ele separar da esposa vai ser um livramento pra ela, porque coitada, mano. é verdade. Ela tá casada com o cara, então você tem que pensar assim, você quer que ela continue? Tipo, ele tá traindo, mas porra, tentar separar não, deixa ele só trair de boa e ele continua com a corna lá. Tipo, você aceita que ela continue acreditando. Pra mim, ele tem que puxar pra cá. A trouxa é essa daqui. Que tá acreditando que ele vai ser fiel pra ela. Então que ele puxe pra cá e... Entende? E outra coisa, ela não pensa... pensa... E eu falo isso pra ela. Tudo isso eu coloco. Eu falo, cara, você tem que saber que você tá querendo um cara que tá traindo a esposa. Ou Você seja... acha que você não é a próxima. Sim, exatamente. Então, assim, a pessoa tem que pensar. É legal que você dá real, então gostei disso.